Olá, eu sou Fabiana Linhares, estudante de nutrição e uma mulher vivendo na pele os desafios e os aprendizados da perimenopausa. E esse é o FogachoCast, um espaço de papos quentes sobre corpo, saúde e vida real 40+. Aqui a gente fala sem tabu sobre climatério, perimenopausa e menopausa, sempre com leveza, informação e acolhimento, porque o calor do climatério merece voz. Quer saber mais sobre tudo que pulsa na vida da mulher 40+? Pega seu café e vem, porque esse espaço é nosso. Olá! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio dessa temporada de vídeos do FogachoCast. Esse espaço maravilhoso que eu tenho a honra de trazer para vocês, uma gratidão muito grande de estar fazendo esse trabalho, esse projeto, e eu sempre digo que informação e conhecimento nunca é demais, né, gente? E a ideia desse projeto, desse canal, é trazer conhecimento e informação para o maior número de mulheres possível. Eu sempre falo bem-vindas, meninas, mas os homens também são muito bem-vindos, viu? Esse tema, né, saúde da mulher, 40+, menopausa, climatério, também é muito interessante para os homens. Então, mulherada, podem assistir esses episódios junto com seus maridos, seus filhos, seus companheiros de trabalho, né, as pessoas que estão ao seu redor, porque faz parte do conhecimento de todo mundo, né? Então, os homens também são muito bem-vindos aqui no nosso FogachoCast e eu espero que realmente essas informações possam ajudar vocês a desmistificar muitas coisas a respeito dessa fase do climatério, da menopausa e também contribuir com as mulheres para que elas possam se informar cada vez mais. E eu sempre falo, antes mesmo de ir na consulta com o seu médico. É muito bom quando você já chega para conversar com o seu médico, já entendendo a língua dele, já entendendo o que ele vai falar com você, né? Não sendo pega de surpresa. Então, gente, conhecimento é libertador, conhecimento é prevenção, sabe? A gente se previne antes, porque a gente já chega para uma consulta médica já tendo ali a ideia do que pode ser feito, do que vai ser conversado. E também para as mulheres entenderem que é uma fase que a gente pode viver com mais leveza, com mais tranquilidade. Não precisamos sofrer como sofriam, né, as nossas avós, as nossas mães, que não tinham esse acesso que nós temos hoje, né? Nossas mães, nossas avós passaram pela transição para a menopausa, às vezes sofrendo caladas, né? Porque elas não tinham com quem conversar, não se podia conversar sobre isso. E hoje a gente tem acesso, né, à mídia social mesmo, né, à internet, à era aí da tecnologia, do avanço tecnológico, do avanço da medicina. A mídia está trazendo muito esse tema hoje da menopausa, isso está em alta, porque realmente a mulherada, a população brasileira de mulheres está entrando nesse período, né, do climatério, da menopausa, da pré-menopausa. E então, falar sobre isso é um grande prazer, porque, como eu falei nos episódios anteriores, eu aprendi e entendi tudo o que eu estava passando através de programas como esse, através de podcasts. Eu sou uma consumidora assídua de podcast e foi através de vários podcasts. Um dia eu vou contar um pouquinho a minha história para vocês e eu vou trazer todas as referências que eu tive antes de eu pensar em ter o meu podcast. De tanto assistir podcast, de ouvir informações, eu pensei, por que não fazer o mesmo, né? Eu sou estudante de nutrição e isso vai trazer uma base muito legal para as pessoas entenderem que é possível passar por essa fase de uma forma melhor, mais leve e sem aquele sofrimento. Não estou romantizando, porque a gente sabe que são momentos desafiadores, não é isso, mas a gente pode sim viver esse momento com mais leveza. Gente, sejam muito bem-vindas. Eu espero que vocês gostem desse episódio. Compartilhe esse episódio com o maior número de mulheres possível. Se inscreva no nosso canal.
curte esse vídeo para que a plataforma possa ir entendendo que esse conteúdo é bom. Me ajudem a crescer esse canal para que muitas mulheres possam ter acesso a essas informações. E como sempre, eu trago convidadas muito especiais que vão contribuir muito para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento e com mais informação para que a gente possa ter realmente um estilo de vida melhor, um estilo de vida mais saudável. E se você ainda não conhece também o nosso canal no Spotify, por favor, assista lá os episódios que estão lá, são episódios bem curtinhos, de no máximo 5 minutinhos, tá? É algo bem rapidinho, bem objetivo e vamos espalhar essas informações. Bom, gente, eu sempre trago convidadas muito especiais e essa convidada, ela é tão chique, mas ela é tão chique que, na verdade, eu vou ter que ler para vocês o currículo dela, porque é muito grande, mas eu tenho a honra de dizer que ela é nutricionista, mestre em nutrição e dietética, com foco em saúde mental e emocional e formação complementar em psicanálise. Ela atua na interseção entre o alimento e o bem-estar. Perfeita para o nosso canal, né, gente? Ela é autora dos livros Nutrição no Divã e Recomeço, que abordam a nutrição consciente e a escuta profunda para curar de dentro para fora. Olha que perfeição! Ela é nutricionista na Cozinha Solitária Casa Amarela, unindo sua visão técnica à ação social. É fundadora da Nutrir JF, especializada em bem-estar e projetos sociais. Seja muito bem-vinda ao FogachoCast, Roberta Souza. Ei. Vamos bater palma para ela, gente. Obrigada, Fabi. É uma honra para mim estar aqui com você. Você sabe o Imagina. carinho imenso que eu sinto por você, pelo seu Obrigada. trabalho. Tá uma honra mesmo. Obrigada, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz por você ter aceitado, né, o meu convite para estar caminhando junto comigo nesse projeto, porque nós temos muito a conversar hoje, hein? Gente, eu falo que os 40 anos, ele na verdade é uma fase que abre portas, sabe, Roberta? Para mim é como se fosse um portal imenso, único, exclusivo de oportunidades. Desde que a gente tenha essa clareza na nossa mente, né? E desde que a gente se permita isso e desde que a gente se cuide. Então, entrar nessa fase com essa clareza, para mim, é fundamental, né? E o que você acha sobre isso? Com certeza. Eu acho muito interessante quando a gente trabalha com mulheres, assim como eu também tenho um trabalho com mulheres, é conhecer, né, cada história e de Sim. onde partiu aquela história, aquela vivência daquela mulher. Sim. E assim, durante a minha carreira, eu pude me deparar com várias histórias maravilhosas. E aí foi levantando 2 questionamentos aqui na minha cabeça. Nós estamos falando para mulheres de 40 que estão chegando hoje aos 40. Isso aí. E me faz refletir também das moças que estão nessa jornada ainda até chegar aos 40. As que estão com Sim. 35, 36. Até 25. Até 25, por quê? verdade. Me chama muita atenção uma geração que não cuida da alimentação. Por que essas Total. mulheres não estão cuidando? Porque quando a gente vai esperar chegar aos 40 para recorrer a todos os prejuízos que nós tivemos até os 40, É verdade. então, assim, é importante também falar para essas meninas e antecipar, e por isso que é importante, tá, gente, você compartilhar esse episódio e esse podcast para as meninas também de 25, de 20 anos, que vão chegar até esse caminho, percorrer esse caminho até chegar aos 40. Por que a gente fala isso, Fabi? Porque quando a gente fala dessa fase da menopausa, é muito importante. Sim. Mas a gente também tem que conscientizar essas meninas de cuidar da alimentação e da sua saúde para quando elas chegarem nessa fase, ser mais fácil esse Mais processo. leve, claro. Entendeu? Claro. Que é diferente das mulheres da geração anterior. Sim. Quando a gente fala assim de geração, né? Porque isso é muito importante a gente fazer essa análise. Claro. Essa geração, ela não teve o mesmo conhecimento que nós temos. Não foram empoderadas de conhecimento, de informação, de meios de comunicação que trouxessem esses assuntos à tona. Então, é importante a gente ver isso, né? Fazer essa análise. Concordo. E ver isso, que essas meninas de hoje precisam chegar aos 40 bem com a saúde
E essas mulheres que hoje estão nessa fase, elas precisam correr atrás do prejuízo para que elas possam também passar por esse processo de uma forma mais adequada. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Concordo plenamente com você. Eu até comentei isso no episódio passado com a educadora física. Quem dera eu tivesse tido esse pensamento antes, porque eu tive uma virada de chave com 40 anos. Foi na minha Uhum. transição de 39 para 40. Eu coloquei para mim que eu não queria mais aquele estilo de vida sedentário. Eu já estava pré-diabética, eu estava com colesterol alto, e já no primeiro grau de obesidade, com Uhum. 39 para 40 anos. E eu pensei comigo: eu não tenho mais tempo a perder e eu vou entrar nos 40 anos de uma fase melhor, de uma forma De melhor. uma forma E foi melhor. muito bom, eu, né, iniciei toda uma mudança de estilo de vida, mas com 42 anos e meio eu fui pega de surpresa Aham. pela perimenopausa. Eu não esperava entrar nessa fase, eu não imaginava, eu não sabia nada sobre essa fase, eu realmente não tinha conhecimento e falando a grosso modo, eu sempre brinco, foi ladeira abaixo, porque eu estava no auge, né, treinando e fazendo corrida e me alimentando super bem, e de repente eu tive uma queda de energia que eu fui parar lá embaixo e eu quase entrei em depressão Uhum. e precisei reformular toda a minha cabeça para entender tudo que estava acontecendo e voltar a ter o meu foco. Graças a Deus, né, tive, né, uma ajuda muito grande da minha endocrinologista e desses podcasts que eu assisti, que me trouxeram uma referência muito grande. Contando aqui rapidamente, o primeiro podcast que eu tive foi de uma endocrinologista lá de Belo Horizonte, que eu seguia no Instagram, e ela falava para mulheres 40 a mais. E aí eu falei: eu vou procurar se tem alguma coisa sobre menopausa ali, porque foi o meu marido que me deu o start. Ele falou assim: meu bem, você não deve estar na menopausa, não? E eu Não acho, s não percebeu, né? percebia, eu não percebia, eu achava que era que era falta de vitamina D, que era baixa, né, vitaminas baixas, falta de vitamina, enfim. Aí, quando eu me deparei com tudo isso, eu tive que fazer toda uma mudança no meu estilo de vida e na minha mentalidade, Roberta, para eu entender que aquilo era parte da minha vida, tá tudo bem, e vamos fazer o possível daqui para frente para viver melhor. Então, eu sempre falo isso também: se eu tivesse tido esse pensamento antes, eu não teria passado por esses desafios de uma forma de surpresa, assim. Né? Então, isso que Entendi. você está falando realmente é muito importante, né? Sim, e faz toda a diferença, Faz, porque a gente faz. precisa pensar no amanhã. Como eu quero chegar no amanhã? Daqui a 10 anos, como eu quero estar? Perfeito. Daqui a 5 anos, né? Nós temos uma população que não se prepara para se tornar idosa, Não se entendeu? Nós prepara. não estamos nos preparando para a próxima fase da vida. Uma coisa que eu trago muito comigo é isso: eu faço um plano. Daqui a 10 anos, como eu quero estar? Daqui a 5 anos, como eu quero Perfeito. estar? Isso é muito importante, não só para nós. Às vezes a gente faz planos para muitas coisas, né? Mas para a saúde da Não gente, a gente não faz. A faz. gente negligencia. Né? Então é importante levar esse conhecimento para as mulheres, se preparar para a próxima fase. Gravidez é uma coisa interessante. Eu vou me preparar para estar grávida, Isso vou me aí. preparar para o próximo processo. Então, assim, é importante trazer esse conhecimento para as mulheres, Sim. entendeu? E realmente as mulheres não têm Claro que isso vai mudar a partir de agora, eu creio que vai melhorar muito, mas realmente as mulheres não têm essa consciência de fazer essa preparação para viver os 40 a mais, viver a perimenopausa, mas para as outras fases da vida se prepara, né? E chega Exatamente. nessa fase, a gente fica perdida, sem saber o que que tem, o que está acontecendo, e muitas vezes olha esse resultado, por exemplo, dos exames de forma negativa. Ah, eu estou envelhecendo, eu não sirvo para mais nada, eu vou ficar improdutiva, o que que vai ser da minha vida agora, né? Por isso que eu até falei para os homens também que é muito importante o apoio da família, Com né? certeza faz Por, toda a faz diferença, toda a tá? diferença, porque é uma fase em que a mulher vai passar por altos e baixos, né? Os hormônios realmente mexem muito com a gente, então a gente fica nervosa, a gente fica ansiosa, a gente fica depressiva, a gente sabe que os índices de depressão nessa fase aumentam muito, triplicam, na verdade, a gente vai ficar sem dormir, enfim, vão ser muitas situações que vão acontecer que pode desestruturar ali o meio familiar e até o ambiente de trabalho, né? Por isso que é bom os homens entenderem para apoiarem as suas companheiras, as suas esposas, as suas mães, suas irmãs, suas filhas e as suas colegas de trabalho também, porque vai ter dias que ela vai estar super bem, mas tem dias que ela não vai estar.
né? Tem dias que numa reunião ela pode esquecer de alguma coisa, ela pode esquecer de uma palavra importante, de um tema importante, e se a equipe ali tá junto, alguém vai ajudá-la, vai falar: "Ah, vamos falar sobre aquele assunto", né. Então por isso que eu falo que os homens precisam entender, e não só para estar junto e respeitar também esses altos e baixos, né. É, com certeza, isso é de extrema importância. E é importante a gente pensar, né, Fabi, em questão de nós estamos lidando com mulheres, né? É uma fase de reflexão do que passou aos 40 anos antes. É, Então, é uma fase que eu acho que impacta tanto nessa parte psicológica, nesse sentido, o que se passou na vida? O que eu fiz? Será que eu fiquei apercebida da minha saúde? Será que eu fiquei apercebida das situações ao meu redor? Ou eu só fui trabalhando no automático e levando a minha vida no automático? Eu acho que é uma oportunidade, não é um fim, é uma eu oportunidade acho. de se reencontrar Com novamente. toda E eu acho certeza. maravilhoso, como falando assim da parte emocional, quando a gente tem essa oportunidade de olhar pra gente e falar assim: "Poxa, eu queria fazer aquilo, eh, eu queria mudar de profissão. Ah, mas eu queria tanto realizar aquele sonho". Perfeito. Você entende como isso é maravilhoso, você chegar aos 40 e você ter oportunidade de fazer o que você quiser e ser quem você quiser, sem aquelas inseguranças que a gente tem na juventude. Eu acho lindo. É Eu lindo. acho lindo todo momento que a gente tem de ter essa oportunidade de ser o melhor que eu quero ser, de fazer aquilo que eu sonhava quando eu era menina e não pude, às vezes por problemas financeiros e tantas Sim, coisas, né? sim, Mas assim, é lindo. E toda oportunidade que a gente tem de mudança é maravilhoso. Eu acho que chegar nesse período é uma fase de sim, oportunidade. sim. Trabalhei com várias mulheres que elas estavam nesse período, né? E o questionamento delas não era o ganho de peso. Por incrível que pareça. Sabe Olha qual era o só, maior olha só. questionamento? A vida. O que elas fizeram, o que elas deixaram de fazer, Vem o muita que elas reflexão, né, queriam, muita. muita E reflexão. é uma oportunidade de se reconstruir Eu e acho, reconstruir a sua vida naquilo que concordo. você quer, com mais oportunidades, porque agora uma fase mais madura vai ter mais oportunidades, seja financeira, seja, psicológica, emocional, Sim, e isso para mim é o mais eu maravilhoso. acho. É incrível. Concordo plenamente e eu falo muito isso, que os 40 é o início de uma nova história. Você Exatamente. pode reescrever uma nova história na sua vida, se você quiser, se você estiver bem informada, bem preparada. E eu até li um livro que tem uma pesquisa que fala isso, que as mulheres até de 50 anos, falando até das mulheres que já estão na menopausa, menopausadas, né? Uhum. Que as mulheres de 50 anos têm o maior índice de transição de carreira. Olha que Porque lindo. elas pensam a mesma coisa, eu não Sim, tenho mais tempo a perder, eu já cuidei de todo mundo, agora eu vou cuidar de de mim. mim e fazer aquilo que eu Que queria sempre fazer, sonhou, que sempre sempre sonhou, sonhou. sempre sonhou. Por isso, É um Roberta, reencontro consigo é um mesmo. reencontro É consigo lindo. mesmo. É lindo, é lindo. E eu quero muito que as pessoas entendam isso, né, de uma forma, de uma forma real, de uma forma possível, porque todas nós temos essa capacidade de se reinventar, de fazer coisas diferentes. Para você ver, eu entrei na perimenopausa com 42 anos e meio e pouco tempo depois, eu estava me matriculando na faculdade Olha, é para fazer uma lindo. nova Aham. faculdade e agora eu estou aqui fazendo um podcast para levar essa informação para as mulheres, né? Então, assim, isso vem com a maturidade e é engraçado que, para mim, eu acredito que seja talvez para muitas mulheres, me veio um ímpeto assim de fazer uma coisa nova, Uhum. um ímpeto de fazer uma coisa diferente. Eu falei, eu preciso me movimentar. Eu fiquei muito tempo parada, eu fiquei muito tempo nesse período, né, até entender tudo que estava acontecendo, essa falta de energia e tal, e eu fiquei muito parada. E eu fiquei parada propositalmente. Eu falei, eu vou dar um tempo de tudo. Eu dei um tempo de rede social, eu parei, fiquei um tempo com a minha agenda de fotografia fechada e fui pensar no que eu ia fazer da minha vida. E fui fazer esse reencontro comigo. Eu fiz exatamente isso que você falou. Então eu orei muito, eu pedi muito a Deus direção, eu pedi a Deus entendimento, porque eu estava confusa, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu fiquei numa fase assim, totalmente querendo buscar respostas para muitas coisas e a comunicação, esse diálogo, essa conversa é algo muito importante para mim, né? Existe um teste chamado análise de inteligências múltiplas,
que é um Uhum. teste que você faz, é estilo perfil comportamental, que você faz para saber quais são as suas maiores inteligências. Nós temos 8 maiores inteligências, né, de cada uma de níveis diferentes, para você ver quais são as suas aptidões para trabalho mesmo, para o mercado de trabalho. E a minha primeira maior inteligência é a musical, olha que Ai, que lindo. interessante. E Uhum. a segunda é a linguística. Uhum. Então, assim, estar fazendo algo que eu consiga usar a minha voz, para ajudar, está sendo, assim, fundamental. Estou me sentindo, assim, extremamente realizada. Exatamente. Quando nós estamos conectados a nós mesmos, cada vez mais a nós mesmos, mais fluem as coisas de uma forma natural, Natural. positiva e traz o quê? Felicidade. É, uma sensação boa, sabe, uma Sim. sensação, assim, eu estou fazendo algo bom, algo produtivo, algo valioso, né, não só algo assim: "Ah, estou trabalhando só pelo dinheiro", não é isso, né, Uhum. é realmente ter sentido naquilo que faz, Sim. aprender a gostar, E né. imagina só, você aos 18 anos, você está precisando de construir a sua carreira. E aí acaba que a gente, naquele processo, as meninas, elas fazem o quê? Elas constroem suas carreiras dentro daquilo que elas vão achar que é lindo, né? Sim, Que vai trazer, às vezes, um retorno financeiro sim. melhor. Agora, chegou aos 40, você pode fazer o que você quiser. Você já está numa fase estruturada da Independente, sua vida independente. né. Tanto emocionalmente, psicologicamente, uma pessoa mais madura faz melhores escolhas, Com toda certeza. entendeu? E isso é maravilhoso. Chegar aos 40 nessa fase da menopausa não é o fim, é apenas o começo de uma grande história que ainda está por vir. Concordo plenamente, perfeito, perfeito. E assim, a gente sabe que vem, né, como eu sempre falo, não é romantizar, porque existe, os momentos desafiadores, até você procurar ajuda, você iniciar um tratamento adequado, melhorar seu estilo de vida, até mesmo, né, se for necessário fazer a sua reposição hormonal, seja o que for, a gente, não passa por esses desafios e tem dias que são ruins mesmo. Né, Uhum. tem dias que são ruins, eu tive momentos, né, eu falo claramente, eu não tenho vergonha de falar, porque eu acho que a gente precisa falar, né. Então eu tive os meus primeiros, meses antes de iniciar a reposição hormonal, o meu período menstrual, Roberta, foi assim, eu nem sei dizer, terrível. Eu nunca tive TPM, eu só tinha uma dorzinha de cabeça. Uhum. E aí com a queda dos hormônios, o meu fluxo menstrual triplicou. 2 vezes eu tive a menstruação, vazou na academia, eu tive que ir embora para trocar de roupa, já passei mal na academia, por não aguentar, treinar, e o fluxo aumentou muito, e assim, eu ficava muito assustada, eu falei: "Que está acontecendo comigo?", Uhum. né. Então as mulheres têm que ver que vão ter dias difíceis. O período menstrual para mim hoje não, hoje está bem estabilizado, mas até ele estabilizar, o período menstrual para mim, foi assim, um terror, foi um terror, porque era muita cólica, muita dor na lombar, muita dor de cabeça, tudo que eu não tinha antes. Uhum. E Imagino essa que e sim. essa e esse fluxo desregulado. Hoje, graças a Deus, está tudo ao normal. Então, assim, o que que você acha, quais são as mudanças que as mulheres já precisam de cara pensar em fazer? Não esperar chegar o sintoma, né, chegou nessa fase, está chegando nos 40 anos, o que que é fundamental essas mulheres já pensarem em mudar no estilo de vida, se já não tem um estilo de vida, saudável, um estilo de vida bom, com atividade física e tudo, o que que você acha que elas têm que fazer, assim, de imediato? Sim, de imediato, o maior questionamento É tanta coisa, né? são muitos, é. Mas a maior reclamação em consultório é a perda de massa magra. E ela fala: "Ah, já tô flácida, o meu corpo já não tá legal, não tô conseguindo, eh, né, eu tô Aham. perdendo muita massa, que eu vou fazer?". E o acúmulo de gordura visceral é o Ah, maior questionamento, né, a sim. maior, causa, assim, que incomoda mesmo essas mulheres. Então, assim, é uma coisa que traz muito, muito, essa mudança hormonal é importantíssimo ser avaliado, Sim. e aí a gente fala de uma equipe multidisciplinar para cuidar dessa Concordo mulher. plenamente. E não pode faltar nenhum profissional, tá, gente? A gente está falando aqui do endocrinologista, educador físico, um nutricionista, Ginecologista, se for o caso, né? ginecologista, sim, porque a reposição hormonal, em muitos casos, vai ser É. preciso, né, ser Sim, realizado. sim. Então, a gente precisa dessa equipe para dar um aparato àquela mulher nesse momento.
Você falou uma coisa muito bacana, que é a questão de romantizar a menopausa. Então, a gente precisa ver que todos os processos de mudança na vida da gente têm desafios, existem desafios, vão ter Verdade. coisas boas e coisas ruins. Sim. Para você, não tem a Sim. borboleta que entra no casulo? É da mesma forma. Vão ter momentos maravilhosos, vão ter momentos de queda de energia, de baixa, nossa, tantos outros sintomas que incomodam mesmo. Então a gente precisa ter isso na nossa cabeça. Vão ser momentos de desafios, momentos bons e ruins, e tá tudo bem. Tá tudo bem, vamos Tá tudo seguir? bem, vamos O seguir. que que a gente Vamos pode fazer para ver. melhorar? Como que a gente Exatamente. pode E seguir? aí que entra essa equipe, que essa equipe vai auxiliar nesse processo negativo, nas partes enjoadas, na parte que você não vai estar conseguindo fazer, quando aquela gordurinha na barriga tá te incomodando. E é nesse momento que essa equipe vai ser fundamental, tá? E aí a gente não pode faltar nenhum profissional, todos vão ser importantes. Por quê? Porque existe uma conexão. Mudanças hormonais, o acúmulo de peso, ele vem muito de mudanças hormonais. Sim. Entende? Então, quando a gente fala, a gente precisa daí do endócrino. Então, estão todos os profissionais conectados, o educador físico para crescer mais a massa magra e o nutricionista que vai te auxiliar em ter mais alimentos, em se alimentar melhor e também se alimentar não só melhor, entre aspas, mas também de alimentos ricos que vão ser necessários, Suprir, fundamentais né? naquele momento, né? Sim. Ah, é baixa de energia, então vamos ver aí a vitamina B12, vamos alimentar de alimentos ricos em triptofano, falou da depressão? Alimentos ricos em triptofano. Nós vamos avaliar o que? A serotonina. Muitas pessoas não sabem, mas o intestino é fundamental e Sim. muitas mulheres não reparam nisso, passam às vezes uma vida toda, às vezes com constipação, com o intestino não funcional. E quando a gente fala E de acha que é não, normal isso, acha que é né? normal. De não funcionalidade, a gente não está falando assim só de ir ao banheiro uma vez ao dia, porque muitas confundem isso. Ah, eu vou uma vez ao dia no banheiro, então tá tudo bem, eu tenho intestino funcional. Não é. A gente está falando assim de absorção mesmo, de funcionalidade daquele intestino ser capaz de absorver as vitaminas e minerais necessários. E aí, com essa modulação intestinal, vai haver a produção de serotonina, que ela é produzida em maior quantidade no intestino. Olha só. E aí, você tá triste, tá deprimido naquele momento, mas seu intestino tá funcional? A gente precisa fazer essa avaliação. Olha só. Ele tá absorvendo bem vitaminas e minerais? E a gente questionar, então vou fazer suplementação. Mas não adianta fazer uma suplementação quando você não tem um intestino que absorve bem, Entendi. que ele esteja modulado de forma a ser funcional. Então, Sim. isso é importante análise. Por isso, essa equipe multidisciplinar, entendeu, Fabi? É verdade. Nossa, é perfeito tudo isso que você falou. E hoje as pessoas falam muito sobre. A gente, pelo menos eu acompanho muito essa área da saúde, as pessoas falam muito sobre inflamação, né? Estar com o corpo inflamado. Então, eu acho que como você falou lá no início, se você já vem se preparando para você chegar nos 40 bem, você talvez já passe por esse processo de desinflamação para chegar na perimenopausa, nessa fase, de uma forma melhor. Porque até você entender tudo o que está acontecendo, aí você está entrando na perimenopausa, né, que é o período que antecede a menopausa, sempre deixando claro para as mulheres entenderem. Aí você tem, aí entra todos os desafios, aí vem ganho de peso, aí vem a baixa autoestima, porque você ganhou peso, aí vem a insônia, vem os suores noturnos, entra um monte de coisa e o corpo todo inflamado. Fica mais difícil sair dessa, né? Fica mais difícil, exatamente. Fica Por isso mais que a gente difícil. orienta as meninas a programarem as suas próximas fases da vida. Meninas, atenção, meninas, atenção, meninas. Prestem atenção na doutora nutricionista que está nos ajudando. Por favor, coloquem isso na cabeça de vocês. Infelizmente, o mundo que a gente vive hoje, o mundo moderno, tá aí cheio de oportunidades, aliás, cheio de coisas ruins, vamos falar assim, não de oportunidades, né? Mas tá cheio de coisas assim, amostra pra gente usar, pra gente comprar, de coisas ruins, alimentos industrializados, né? Soluções rápidas. Espera aí, vamos pensar o que a gente vai fazer pra gente chegar nessa fase melhor. Olha o que a doutora Roberta tá falando pra gente. Então, meninas, por favor, mandem esse podcast para suas amigas.
Entendam o que a gente está falando? É tão bom se todo mundo entendesse. E isso é muito importante. E divulgar essa informação para essas meninas é uma coisa desafiadora. É. Porque às vezes quando a gente é muito jovem, a gente pensa, nossa, vou viver nessa plenitude para Não, sempre. e às vezes já olha também falando que é, por exemplo, o Fogachocast, que é algo de menopausa, fala: "Ah, não, isso é Não pra é para gente mim. velha, isso é para as velhas, não é pra mim", né. Então assim, como a gente está falando aqui, né, a alimentação é algo que pode nos ajudar a nos preparar para entrar nessa fase e até mesmo suavizar esses sintomas, não é, Roberta? Sim. E aí o que que acontece? Quando a gente fala de alimentação, a gente precisa de um profissional adequado para te guiar dentro disso, tá? Porque tem muitas informações que são divulgadas que não serão benéficas para a saúde do seu corpo no momento. Aí o que que Tá. acontece? Às vezes a gente fala assim, uma dúvida muito que as mulheres têm assim, eu preciso comer mais proteína, já que eu tô perdendo massa magra, então eu preciso comer mais proteína. E isso é um risco à saúde. Por quê? Quando você vai no nutricionista, ele vai calcular para você, dentro da sua individualidade, o que você precisa dentro de proteínas. Você E falou aí o algo que que muito interessante, Sim, individualidade. individualidade, porque o que que acontece? Ah, então tá bom, então vou comer muita proteína, isso vai me ajudar? Esse não é o caminho. Por quê? Porque a proteína também pode aumentar o nível de inflamação. Então, é uma coisa que precisa ser verificada pelo profissional que vai fazer aquela dieta, vai calcular aquela proteína dentro das suas Específica para necessidades. você. Exatamente. Então, não é só o caminho não é só, vi que proteína é bom, então vou comer muita proteína, muita carne, tomar whey protein. E aí, Tem que tomar cuidado, né. exatamente, porque a gente tem que entender que na vida da gente, toda falta de equilíbrio, os extremos são perigosos. Sim, Toda falta de concordo, equilíbrio traz malefício. Então, concordo. por isso que é necessário que a gente tenha essa visão de procurar um profissional capacitado para estar te orientando, te guiando nesse momento, entende? Perfeito, perfeito. E o que funciona para o seu amigo não significa que vai funcionar para você, Sim, né. até porque o seu corpo é de uma forma, da sua amiga é de outra, e É aí, isso, né? é A isso. gente E precisa fazer a gente tem que avaliação. tomar muito cuidado, Roberto, você tocou num ponto muito importante dessa questão da individualidade, porque a rede social tá aí, né, a rede social eu falo que ela pode ser boa e pode ser ruim, né, porque se você não souber avaliar a fonte de onde vêm as informações, você pode realmente cair aí numa armadilha e ao invés de estar se ajudando, você pode estar se prejudicando e até inflamando o seu corpo. Então tem sempre que pensar isso, né? Sim, O que é bom para um não é bom para outro. Então quando eu vejo um profissional que fala genericamente, ah, faça isso em tantos dias, perca peso em tantos dias. Cara, mas como que você avalia algo? Tudo bem perder peso, entre aspas, durante um tempo é fácil. O problema é, vai ser sustentável? Né? Você vai conseguir manter aquele peso? Daqui tanto tempo você vai reganhar esse peso? E essa perda de peso, você não está perdendo também eletrólitos? Você não está perdendo ali vitaminas a do própria massa corpo, a magra, né? própria massa magra, né? Então, assim, tomar muito cuidado com essas informações, porque precisa haver essa individualidade. Por isso, a equipe multidisciplinar é importante Sim. e o cuidado com você é com você. Sabe, é muito pessoal. Eu falo muito porque até a questão dos sintomas da perimenopausa é muito interessante. Que às vezes eu estou numa roda de mulheres e eu falo assim, Ô, Roberta, eu tive muitos sintomas, né? A gente sabe que Uhum. são mais de 70 sintomas, né? Se eu não me engano, são 103 sintomas hoje registrados ou mais, né? Não tenho certeza absoluta, mas eu tive muitos sintomas. E aí, quando eu começo a falar para algumas mulheres, eu tive isso, e tem mulher que vira para mim e fala assim, nossa, eu não tive nada. Eu acredito. Não que ela esteja errada em dizer, mas eu acho que a gente tem que ter um cuidado em respeitar o outro, né? O corpo do outro, o organismo do outro, né? E não significa que você não sente nada, que você não está entrando nessa fase da mesma forma, porque o declínio hormonal ele está acontecendo. Sim. Então é até mais perigoso quando você não sente nada, porque você talvez possa demorar mais a se preparar.
né? E a gente sabe que uma reposição hormonal, quando bem indicada e entrada e inserida na hora certa, ela vem aí trazendo benefícios para a saúde cardiovascular, né? Para o diabetes tipo 2, para a obesidade, para a osteoporose, né? E às vezes, se você demora a fazer um tratamento, lá na frente você pode vir a ter doenças. Então, gente, quando a gente fala de saúde, eu acho que é algo muito é muito bom, mas é algo muito perigoso no sentido de que a pessoa que está ali do outro lado, ela precisa entender que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E o corpo dela precisa ser avaliado pelos profissionais dela. Não é porque o blogueiro ou o influencer ou o médico da internet falou. Sim, e até perigoso isso, eu quero chamar muita atenção para isso, porque eu já vi muitos casos dentro da nutrição Olha e só. outras áreas também, tá? Acontecerem isso. Olha Pessoas passando informações e até levando mulheres a transtornos alimentares por passar informação incorreta. Uau. E aí, tendo aquilo como um padrão de beleza. Às vezes, pessoas que passaram por cirurgias, né, estéticas muito pesadas e várias cirurgias e falarem, olha, eu tô dentro do padrão, tô legal, e aí a gente vai mudar isso tudo com o alimento. E não é assim que vai acontecer. O alimento, por si só, ele não é capaz de transformar o seu corpo como de um fisiculturista. Entende? Então, quando essas mulheres chegam nesse período e veem que olham para si mesmas, poxa, eu não estou dentro desse padrão, e agora? Elas se sentem frustradas. Aí começam os problemas emocionais. Perfeito. É uma coisa que a gente tem que ficar atento. Porque muitos passam informações que não vão ser benéficos para a saúde da gente. Então, Sim. o melhor conselho que eu posso dar para você hoje, que está passando por esse período, é procure um profissional da sua confiança, capacitado, que vai te orientar e te guiar por esse caminho. Tá? Perfeito. Eu quero assistir podcast. Sim, é muito bom. É muito É válido. muito bom e válido. Procure profissionais. Qual que é a formação daquele profissional? Ele é médico? Isso aí. Ele é doutor em quê? Isso aí. Vamos pesquisar, né, sobre as redes sociais dele. Então, assim, não pegue informação em qualquer lugar. Perfeito. Verifique as informações que estão sendo ali passadas. Porque eu vejo, é muito engraçado que eu vejo pacientes chegarem, nossa, eu estou fazendo suplementação de magnésio. E aí, tá? Tá no auge falar do magnésio. Tá no auge. Então tá bom. A mulheres 40 mais? Sim. Sim, eu tô usando magnésio, então tô muito bem. E aí? Tá, mas Qual magnésio? qual magnésio? Né? E Pra que momento quê? que você toma? Exatamente. Né? E os outros suplementos? Sim. Será que o seu corpo realmente precisa? Será que ele tá precisando de magnésio? Perfeito. Então, é uma coisa que a gente tem que pontuar, até com um profissional nutricionista. Sim. A gente tem que orientar as pessoas nesse sentido. Uma das coisas que eu ia falar, desculpa, eu te cortei, era sobre essa questão da suplementação mesmo, Sim. né? Porque a suplementação é algo que hoje está em alta, Em alta. né? Todo mundo acha que tem que suplementar tudo. E a gente sabe que a suplementação, como o nome diz, é uma suplementação, é um complemento, né? De tudo, de todo a sua rotina, né? É do seu estilo de vida, é do seu sono bom, é da sua atividade física que você faz, é da sua alimentação. Beleza, e a suplementação ela vai complementar. Às vezes, como você falou, você vai estar usando vários suplementos, mas o seu intestino não está legal, não está absorvendo tudo que você está tomando. Ou às vezes o seu corpo não precisa daquele suplemento naquele momento, você tá legal, você tá com a saúde boa, e aí? Como que fica? Principalmente nessa fase dos 40 mais, né? Roberto, você tocou num ponto muito importante, que a internet propaga muita propaganda mesmo, de vendas mesmo até. Toda mulher 40 mais tem que tomar magnésio, tem que tomar a B12. Complexo multivitamínico mais famoso. A coenzima Q10. Entendeu? Eu acho que, como a gente está falando aqui, tem que saber a individualidade de cada um. Então, assim, de modo geral, como que a suplementação entra nessa fase? A suplementação ela entra como se fosse a cereja do bolo, tá? Perfeito. Mas o que acontece? Nós precisamos ter mudança de estilo de vida. Boa. Não adianta fazer suplementação, tomar whey protein ou o que for, se você não tem mudança de estilo de vida. É o que eu falo sempre no popular, se você não tirar o seu bumbum da cadeira e se mexer. Eu já falo no popular já, porque assim, como se diz, né? É tanta crítica às vezes que a gente tem, que a gente ouve. Eu já escutei, né, muitas críticas e de pessoas que realmente não tiram o bumbum da cadeira para fazer. Gente, é difícil? É difícil, mas vamos escolher qual é o seu difícil.
né? O seu Exatamente. difícil é levantar um pouco mais cedo e ir caminhando para o trabalho, ou levantar mais cedo e ir para a academia, que é o que a grande maioria das mulheres fazem, que você vê que 6 horas da manhã a academia está lotada, né? É se alimentar um pouquinho mais cedo, é perder algumas horas no seu domingo para preparar a sua alimentação, para fazer as suas marmitinhas, é deixar de ir em algum lugar no domingo para preparar a sua comida da semana, ou é realmente comer todas as besteiras, ser a rainha do iFood e, né, estar com a saúde detonada e chegar nos 40 e querer um resultado rápido. Usando suplementação, ela não vai fazer milagre. Então, a gente Aí é precisa que ter tá. esse mudança de estilo de vida. Aí é que tá. Isso é o Tô mais sentindo até calor, importante. gente. O papo hoje tá me dando até calor. Mas é interessante que o estilo de vida, ele serve para todas as fases, essa Sim, mudança de estilo claro, de claro, vida. claro. Mas quando a gente põe isso na cabeça, nossa, eu preciso mudar de estilo de vida, minha vida assim não tá funcionando bacana. Então, quando existe essa mudança, isso vai ser fundamental, tá? E eu costumo falar uma coisa muito interessante. Todas as palestras que eu vou, eu falo uma frase que eu escutei e marcou a minha vida. Uma grande psiquiatra chamada Anise, ela era muito famosa, e ela tem uma frase muito interessante que ela fala assim, que não existe mudança se você não estiver extremamente incomodado com aquela situação. Uau. Então, todas as situações que você se sente extremamente incomodado, isso vai te gerar mudança. Agora, quando é uma situação que você apenas está tolerando aquela situação ali, está te incomodando, mas não está te trazendo aqui um incômodo extremo. Então, você consegue tolerar aquilo. Olha só. Mas quando isso está te gerando esse desejo de mudança, esse incômodo, e aí sim essa mudança será gerada, né? Porque é importante a gente falar isso, porque muitas das vezes não conseguem chegar nesse ponto que é o incômodo extremo para que haja mudança. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo mesmo. Eu tô tentando, eu fico me analisando, né? Porque eu Sim. uso sempre o meu exemplo como referência, porque eu passei por tudo isso. Mas foi realmente um incômodo muito grande né? Eu sempre fui muito magra, desde de adolescente, né? Tinha apelido de meio quilo na escola. Meu pai mesmo brincava, me chamava de galinha magricela. Então, assim, sempre fui muito magra. E dos 35 para frente, obviamente negligenciando, sempre fui muito displicente, nunca levei a sério, né, a questão da academia. Sempre fiz, mas sempre assim, começava e parava, começava e parava. Então, eu ganhei muito peso, né? Igual eu te falei, eu cheguei para iniciar o meu protocolo, eu fui num treinador físico, eu estava no 1º grau de obesidade. E o que me incomodou foi realmente as minhas roupas pararem de me servir. E o que eu fiz? Durante um tempo, eu ainda me sabotei muito, porque eu comecei a comprar roupas mais largas. Olha só, é o perigo da coisa, né? Comecei a comprar roupas mais largas, fingindo que estava tudo bem, mas não usava biquíni, praticamente não me olhava no espelho, né? Então, assim, se tivesse alguma situação em que eu teria que ir, né, para a piscina, por exemplo, eu não ia, porque eu tinha vergonha do meu corpo, porque estava acima do peso, estava muito diferente do que eu era, né? Foi realmente uma mudança. Então, houve esse incômodo para eu dar esse start e falar, não, eu preciso mudar minha vida. Realmente teve esse incômodo. E esse momento, esse ponto-chave é muito importante, porque às vezes eu falo com as minhas pacientes, é muito fácil você fazer déficit calórico, você pode sair na rua, caminhar bastante, parar de comer. Não é fácil. Sim. Fazer um déficit calórico é a coisa mais fácil. Sim. Mas aí a pergunta que você levantou, o porquê? Por que eu não tô conseguindo? Por que eu não consigo levantar o bumbum para poder sair e fazer algo? Ou por que eu não consigo fazer algo por mim? Esse é o questionamento, entende? Porque se eu procurar informações na internet, vão estar cheias. Cheio. E aí você põe uma dieta para tal coisa, uma dieta para tal coisa. A gente vai encontrar. Mas o porquê é quando a gente fala da nutrição além do prato, que está escondida. Olha só. Entendeu? Se eu buscasse na internet suplemento para a menopausa, com certeza vai estar lá grandes informações. Vão ter muitas informações sobre isso. Sim. Mas como que aquilo vai ser utilizado? Em que período, em que fase? Né? Então, por isso vem o profissional nutricionista para poder te guiar nesse caminho.
E aí vai fazer a diferença em todo esse processo. E a composição corporal, ela costuma incomodar muito as mulheres, Muito. porque esse ganho de peso acontece, é real. É Tem real. pesquisas que falam que até 5 quilos a mais e até mais que 5 quilos em Sim, alguns sim. casos. E realmente é dos 35 aos 45, que é a fase que a gente mais ganha peso, Exatamente, e né? principalmente na gordura visceral, que é na barriguinha que tanto incomoda. É. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos procurar ter uma alimentação melhor, mais equilibrada. Uma coisa que incomoda muitas mulheres, sabe o que, Fabi? Hum, É perda fio de cabelo, cabelo caindo, uma coisa que sim, incomoda. sim. Então, Eu vamos vivo muito isso. acontece muito, Sempre tive muito. pouquinho cabelo, né? Meu cabelo começou a cair na Covid e depois disso eu já tive vários episódios de De queda de queda de cabelo, cabelo. mesmo fazendo tomando suplementação, mesmo fazendo tratamento, tem momentos que meu cabelo cai. Sim, aí a gente vai além daquilo, vê que a suplementação não é suficiente, mas sim a mudança de estilo de vida e É o isso aí, intestino funcional, isso aí. para que aí sim, aí quando nós acertamos todos esses pontos, aí nós vamos chegar ao quê? Ao que a gente quer, o resultado. E É, não é o resultado momentâneo, não, o resultado, sustentável. sim, sustentável, a Sustentável. longo prazo, É, e sim, é como você falou, é o equilíbrio, né, de é o tudo. equilíbrio de É tudo. o equilíbrio de tudo. Você falou, até anotei aqui a palavra, para eu não esquecer, sobre o padrão, né? Isso é algo também que eu acho legal a gente falar, porque a gente está nessa era, né, da modernidade, na era da Sim, internet, na era aí do Instagram, parará, e existe um padrão, né, que a sociedade impõe e que as influencers estão aí a todo vapor mostrando, que eu acho que é muito aquém da nossa realidade, da realidade da maioria das pessoas, né? A gente vê uma mulher bonita na internet com aquele corpo escultural, eu acho assim, eu bato palma para aquela mulher, porque realmente claro que existe ali um estilo de vida, mas muitas vezes por trás existe também coisas que não é todo mundo que consegue fazer, que é realmente uma cirurgia plástica, que é realmente a estética. Não estou falando que eu sou contra isso, pelo amor de Deus, gente, não me interpretem mal. Eu falei isso no episódio anterior, eu sou a favor de tudo que vai contribuir com o que você já faz. E não você querer ser emagrecida. Né? sim. Existe muito essa diferença, né? De emagrecer e querer emagrecer e ser emagrecida. Então, eu acho que quando você já tem um estilo de vida legal, você já come bem, eu acho que a estética, o uso do que for, que obviamente com acompanhamento médico, isso pode ser benéfico para ser um complemento daquilo que você faz. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de padrão, né? Porque, como a gente falou, a individualidade ela é fundamental. Então, o corpo da fulana é da fulana. Não se compare, você pode se inspirar nas pessoas. Se inspire naquele corpo que você acha lindo, mas faça a sua parte e pense no seu corpo, no que é viável para você, no seu dia a dia, na sua realidade. A gente esquece disso, né? Que a fulana da internet, ela tem dinheiro, né? Ela pode fazer isso, ela pode ir em vários profissionais para fazer uma escultura no corpo dela. E não é tão simples assim, né? Você ter aquele corpo escultural. Então, assim, padrão é algo que está adoecendo, principalmente as Nossa, meninas, adolescentes, extremamente. principalmente as meninas, Sim. né? Eu ouvi um caso de uma psicóloga que tinha uma paciente que era influencer. Ela tinha uma coisa parece que de abrir a internet todo dia com um vídeo falando bom dia, não sei o quê. Ela se preparava, ela se maquiava, ela fazia o vídeo, olá, bom dia, parará, parará. Terminava o vídeo, ela ia para a cama dormir. Mas ela mostrava na internet uma outra vida, como se ela fosse super produtiva, super Aham, feliz e dando bom dia para as sim. pessoas. E ela estava tratando com a psicóloga, que bom que estava tratando, né? Mas ela estava num quadro depressivo. E aí? Até onde a gente vai pelo que a gente vê, por esse padrão que a gente vê na internet, né, Sim, e, Roberta? e eu gosto É muito, muito Fabi, perigoso. muito. Eu gosto muito, Fabi, de falar para pessoas reais. E Perfeito, para eu também. comparar Perfeito. o que está sendo mostrado ali e o que, que é a realidade. E eu costumo falar, não só para as minhas pacientes, mas para todas as mulheres que eu conheço. É muito lindo, e hoje em dia tem muito isso dessa positividade tóxica, né?
Poxa, acordei 5 horas da manhã, fui malhar, fiz isso, fiz aquilo. Gente, mas será que essa é a realidade de todos os dias? Isso é bom Será para que você você? não pode estar um dia para baixo, um dia você pode não ter uma alimentação tão equilibrada? É isso que o meu segundo livro fala, Recomeço. Essa questão de recomeçar todos os dias, porque a vida é um recomeço todos os dias. Perfeito. Não só em tudo, mas na alimentação também. Perfeito. Então, é importante a gente pontuar isso, que precisamos recomeçar. Recomeçar na alimentação, porque esse é um questionamento. Eu não consigo fazer uma alimentação equilibrada. Eu furei hoje a minha alimentação, meu plano alimentar, então amanhã eu não quero mais. Não, é um recomeço. Todos os dias é uma oportunidade de você recomeçar. Perfeito isso, porque a gente acha, né? Eu falo por mim que eu sempre me cobrei muito. Se eu errei um dia, é uma culpa, né? Um Sim. sentimento ruim. Tá, mas aí, e o dia seguinte, né? Porque se a gente fala em déficit calórico, pensa comigo, você comeu bem hoje, segunda-feira, amanhã você falhou em alguma coisinha, Aham. no almoço, por exemplo, em alguma refeição. No outro dia você começa de novo, continua no seu plano alimentar. Isso no final da semana vai ser muito menos caloria que você ingeriu, se você for calculando matematicamente. E é isso que as pessoas precisam aprender. Olha só. Entende? Que nós precisamos recomeçar. Todos os dias é um dia de recomeço. E na alimentação é a mesma coisa. Perfeito. Então é importante a gente pontuar isso para que as pessoas possam entender e começar a seguir esse plano também, tá? Perfeito, perfeito. É uma rotina alimentar para uma vida real. Eu até coloquei isso aqui, que eu acho que casa com o que a gente está falando. Vamos pensar, se você tivesse que montar um prato ideal 40 a mais. Um prato ideal. Claro que a gente sabe que todos os alimentos é bom para todo mundo em qualquer fase da vida, mas principalmente a mulher que está entrando no climatério, que está tendo esses sintomas como o fogacho, como a insônia, né? Como todos os sintomas, por exemplo, o brain fog, por exemplo, o que não pode faltar nesse prato das mulheres 40 a mais? Olha, vamos falar É de uma... difícil porque é uma coisa Sim. que é genérico, né? Mas Sim. Mas vamos falar de uma refeição saudável. Isso. O que a gente pode imaginar. Estou no restaurante, vou fazer umas escolhas ali no self-service. E aí vou escolher o que tem lá. Então aí vai ser a grande chave para você fazer o seu prato ideal, tá? A gente faz. Lógico que a proteína é uma coisa que não pode faltar. Sim. E quando a gente fala de proteína, não é carne frita, né? Porque ela fala, proteína, então vou comer tudo. Não, de qualquer preparação, tipo de preparação. Olha só, Não é gente, esse a o importância caminho, da preparação. né? Então eu vou escolher ali alimentos cozidos, uma carne cozida, para substituir, por exemplo, o peito de frango, se não me engano, tem 23 gramas de proteína num bife de frango, segundo a tabela TACO. Então, olha só, já é uma coisa bacana para você colocar no Sim. seu prato, Sim. né? E aí a gente pensa, então, na proteína, a gente pensa no intestino funcional, então nós vemos aí umas fibras, né? Para a gente estar adicionando nesse prato ideal. A gente vê também várias coisas, pensando em refeições, assim, a gente vê alimentos ricos em leites e derivados, porque a gente pensa que não pode tomar leites e derivados. É uma dieta da moda, né? Sim, sim. Não pode comer. E não é isso, não é essa questão. Sim. É o equilíbrio que a gente já falou anteriormente. Sim. Então, aí a gente vê também alimentos ricos em leite e derivados, né? Alimentos ricos em vitamina B12. Nós vemos aí várias carnes que podem compor isso aí, que sejam alimentos ricos em vitamina B12. Se não for suficiente, a gente pode entrar com suplementação. E eu gosto de falar de suplementação como cereja do bolo, lembrando que a gente pode, sim, suplementar a vitamina B12, é ótimo. Sim. E eu falo para todo mundo, Também suplemente falo. com vitamina Também B12. também falo isso. E aí a gente vê a forma mais absorvida da vitamina B12, que ela é uma forma Nossa, me sublingual. ajudou muito Nossa, demais. com a cabeça. Sim. Porque eu tava num esquecimento, assim, gigante, que é normal desse período, a gente ter o brain fog, que são esses esquecimentos, essas falhas de memória. Uhum. Então, a B12 me ajudou muito. Sim, e a forma mais absorvível dela é Metilcobalamina, sublingual, né? Sublingual, que é a forma mais eficiente dela ser absorvida. Isso. Então, assim, a gente pode, né, entrar com alimento, sim, mas eu sempre sugiro
da gente fazer a suplementação com a vitamina B12, que vai ser Perfeito. importante. Então, pensando no prato ideal, não pode faltar proteínas, Proteínas, anotem, gente, proteínas. tá? Mas Alimentos, proteínas sem ser fritura, hein, galera? sim, alimentos ricos em triptofano, castanhas, nozes. Super indico, porque é Oleaginosas, né? muito bacana mesmo. Ah, tá, não tem condições, tem outros alimentos que a gente pode usar, tá? Ricos, assim, para produção de serotonina. E aí a gente vem também com as fibras, que são os alimentos funcionais aí, para a gente deixar o nosso intestino saudável, reguladinho. Ai, perfeito, tá vendo, gente? Ó, é, a gente trazer essas informações, Roberta, é muito importante, porque eu acho que as pessoas também, quando vai só acompanhando o que está na internet, pode achar que existe um mundo, vamos dizer assim, que não é acessível, ou que é inacessível, Sim, né? E na verdade não é. Né, com uma simples mudança de mentalidade, que isso também daria um outro podcast só para falar sobre isso, né? Mas a gente pensar que os alimentos, né, que vêm aí da natureza, os alimentos in natura, vamos dizer assim, que uhum. não é industrializado, que não é ultraprocessado, já começa a mudar as coisas. Sim, E se já faz a você já diferença. começa a fazer essas pequenas mudanças na sua alimentação, trazendo alimentos naturais, você já começa a ter os benefícios disso, que é um sono melhor, que é que é uma energia melhor, que é às vezes um próprio emagrecimento, concorda? Sim, com certeza, e vai fazer toda a diferença. E pensando no que a gente estava falando, sabe, que é muito legal a gente deixar aqui para as mulheres, dessa questão do padrão, da gente tomar cuidado, porque quando a gente pensa, ah, mas a moça da internet tem dinheiro, eu não tenho, como que eu vou passar por esse É processo isso. dos Achar que é 40? inacessível, né? Né? Será que eu vou ter condições? E quando a gente trabalha como foi a minha experiência do SUS que eu estava te contando, nós trabalhamos com pessoas de todos os níveis sociais. E aí, como que Que a gente vai bagagem, né? preparar para aquela pessoa que não tem condições de fazer aquela cirurgia da moça da internet, ou comprar aquele medicamento que a moça da internet usa, para Perfeito. que ela também tenha saúde? Então, saúde não é uma coisa inacessível. Basta você procurar conhecimento, porque conhecimento é o poder para mudar a sua vida. É. Eu trouxe aqui para você, Fabi, um cardápio de amor próprio do meu próprio livro, Ai, que e eu queria finalizar com legal! essa parte da alimentação em autoimagem para falar um trechinho dele, que é Por muito favor, lindo, por que ele favor. diz assim, que vi que lembranças ruins aparecem do nada com um prato de doce ou frituras. Estranha sensação de felicidade causa e dopamina gostosa, mas logo vi meu corpo mudar, o meu peso aumentar, correria sem fim, de lá para cá e de cá para lá. O relógio não para. O relógio não vai parar, mas a gente pode mudar a nossa história a Com qualquer momento. certeza. E é esse o Lindo, convite que lindo. eu quero fazer para vocês, tá? Esse é um presente especial para você, um cardápio Ai, de muito amor próprio obrigada! Olha que lindo, com o número do meu gente! CRN, Olha que lindo! Cardápio de amor próprio. Lindo, lindo. que são trechos muito bacanas que a gente Recomeço. fala Amei, sobre esse obrigada. recomeçar e para que a gente tenha isso dentro da gente. Sim. Às vezes as pessoas pensam que é necessário muito dinheiro para a gente recomeçar ou fazer algo, mas a gente pode mudar não só a nossa história, mas a história de todos ao nosso redor quando a gente tem esse conhecimento, que é o que você está trazendo aqui nesse podcast hoje. Ah, é verdade. Muito obrigada, viu? Porque eu tinha até deixado aqui para falar, para te pedir uma mensagem final, mas você já Ai, deixou já, obrigada. automaticamente essa mensagem. E a ideia é essa, porque eu falo que o conhecimento, ele é prevenção. Sim, Né? É prevenção, porque se você está se informando, você pode realmente buscar a ajuda necessária. E muito obrigada, Roberto. O eu que nosso bate-papo foi agradeço. Eu que maravilhoso. Por mim, agradeço. eu ficaria aqui mais um tempão para a gente conversar. A gente vai marcar mais. A Sim, gente vai vamos marcar sim. mais conversas. Foi fundamental, né? Tudo que você trouxe, todas as abordagens. E eu te agradeço muito por ter aceitado o meu convite. E meninas, que eu sempre falo meninas, que é uma forma carinhosa de falar com você, mulher. Compartilhe esse episódio com o maior número de mulheres possível. Manda para todas as suas amigas aí, para a mulherada da família.
Hoje nós falamos com a nutricionista Roberta, foi assuntos muito valiosos e que pode te ajudar ou ajudar alguém, né, Roberta? A gente sempre fala isso, se a gente atingir uma Sim, pessoa, a gente já está feliz, com né? Se a gente certeza. conseguir ajudar uma pessoa com essas informações, a gente já está feliz. Então, não se esqueçam de curtir, compartilhar e, por favor, aguardem o próximo episódio, porque a gente agora está nessa fase da temporada de vídeos. E eu quero também deixar uma frase que eu sempre falo, né, lá no meu Instagram, que a menopausa é inevitável, mas sofrer com ela não. Então vamos aprender, né, Roberta, a usar tudo que a gente tem de recurso a nosso favor, porque infelizmente nossas mães, nossas avós não tiveram essas oportunidades que hoje a gente tem de acesso à informação, né? Então, até o próximo episódio, meninas. Olá, eu sou Fabiana Linhares, estudante de nutrição e uma mulher vivendo na pele os desafios e os aprendizados da perimenopausa. E esse é o FogachoCast, um espaço de papos quentes sobre corpo, saúde e vida real 40+. Aqui a gente fala sem tabu sobre climatério, perimenopausa e menopausa, sempre com leveza, informação e acolhimento, porque o calor do climatério merece voz. Quer saber mais sobre tudo que pulsa na vida da mulher 40+? Pega seu café e vem, porque esse espaço é nosso.